Boa noite a todos. Eu escrevi um pequeno texto sobre uma reflexão de Fátima, das aparições. Resolvi gravar o vídeo e lendo um pouco essa reflexão para nos ajudarmos. Em Portugal, em Fátima, Portugal, este ano, nas celebrações em comemorações às aparições de Nossa Senhora para Lúcia, Francisco e Jacinta, o que muito se ouvia dos que ajudavam nas reflexões dos terços, das procissões e das missas era a seguinte afirmação: neste momento dramático da história que vivemos. Davam uma ênfase a isto, afirmando que a humanidade vive um tempo dramático. De imediato eu concordei com tal afirmação e fiquei pensando se as pessoas, principalmente as católicas, conseguiriam ver que de fato é um momento dramático da história. Iluminados pela mensagem de Nossa Senhora em Fátima, que é a luz da mariofania nos últimos tempos, percebemos que existe um movimento celestial que desemboca para este momento da raça humana. A guerra está às portas da Europa e isto atingiria o mundo todo. O secularismo avança a passos largos das nações. Agora, nós não temos apenas um homem secular, né? Mas nós temos nações secularizadas, tirando Deus e seu Filho Jesus Cristo do centro da sua existência. Apostasia e uma descrença generalizada na conversão dos pecados. O homem agora é o centro do mundo. E qualquer tentativa de uma vida onde o evangelho seja o centro é tido como antiga, até mesmo entre aqueles que professam a mesma fé. O caminhar juntos rumo à eternidade não existe mais, pois são diferentes os propósitos da caminhada. As ideologias invadiram a vida humana e onde antes era um olhar para Jesus Cristo e o paraíso, hoje tornou-se um olhar para o homem e o bem-estar terreno a qualquer custo. O sofrimento pelo reino tornou-se absurdo. Ninguém aceita sofrimento. Quando Nossa Senhora, lá em Fátima, pergunta às crianças se estariam dispostos a passar os sofrimentos que Deus mandar para a conversão dos pecadores, elas disseram que sim. E em um determinado momento, elas pegaram cordas e amarraram na cintura para sentirem-se incomodadas. E Nossa Senhora, como boa orientadora espiritual, disse a elas que não deveriam usar durante a noite, ao dormir, pois ajudavam seus pais nos cuidados com as ovelhas e elas precisavam descansar, e que Nosso Senhor se agradava da penitência que elas estavam fazendo. Lembro também que Bernadette, né, a vidente de Nossa Senhora em Lourdes, na França, quando acometida de uma doença mortal e com dores terríveis, ela foi indagada de sair do convento e ir até Lourdes, beber das águas milagrosas que curava tantas pessoas. E ela disse assim: as águas não são para mim. Perguntada por que as águas de Lourdes não seria para ela, Bernadette falou: a senhora me disse que não me prometia felicidade neste mundo, mas no outro. O olhar do cristão é para o paraíso. Viver aqui neste mundo fiel a Deus, amando a Deus e ao próximo, esperando o paraíso. Pois ele sabe que a felicidade completa é lá, somente no paraíso. O momento dramático da história que vivemos, onde a confusão parece reinar no coração humano e a descrença e pecado se alastram pelo mundo, não nos desespera. Em Fátima, a Virgem afirma que no final seu coração imaculado triunfará.
significa que o demônio não prosperará sobre Jesus Cristo e os cristãos, e a Virgem Maria muito contribuirá para esta vitória. Santos da Igreja, irmãos, afirmaram que ser mariano é sinônimo de ser cristão, pois Maria sempre nos conduz a seu Filho. Não temos que temer, mas temos que olhar para este tempo dramático e perceber como anda o mundo e não nos conformarmos com ele. Escolhi falar disso, pois nós católicos sabemos que ninguém é obrigado a acreditar em revelações particulares, com o risco de perder a salvação. Para nós, a revelação se encerra com a morte do último apóstolo. Atentemos, no entanto, para a sábia tradição e para o magistério da Igreja. E o que nos diz a tradição e o magistério sobre as aparições marianas? Sem querer avançar muito no passado, onde encontraríamos os santos padres da Igreja, tantos outros padres e santos, vamos nos lembrar da fé apenas dos 3 últimos papas. O Santo Padre Papa João Paulo II, todos sabemos da sua devoção aberta às aparições de Fátima, né? Tendo até a bala que ele foi alvejado lá na Praça de São Pedro, colocado na coroa de Nossa Senhora, na imagem principal de Fátima. Papa Bento XVI discorreu sobre as mensagens de Fátima, afirmando que engana quem pensa que encerraram as profecias de Fátima. Papa Francisco afirmou ainda esses dias, segundo a imprensa oficial do Vaticano e outras imprensas, o seguinte: no último sábado, Papa Francisco criticou no Vaticano a aprovação da lei da eutanásia numa intervenção em que evocava as aparições de Fátima, mostrando-se muito triste pela promulgação de uma lei para matar. Segundo a imprensa, ele afirmou sua tristeza em ser aprovada uma lei como esta, onde apareceu Nossa Senhora, em Portugal. Também muitos estudiosos das aparições em Fátima afirmam que a atitude do Papa Francisco na Praça de São Pedro, sozinho, caminhando, lá no auge da pandemia, lembraria a visão de Fátima, onde o bispo vestido de branco caminhava entre cadáveres. Estou falando disso tudo para nos colocar diante da fé de 3 papas nas aparições de Fátima. E isto ainda que não nos obrigue a crer nas revelações particulares, nos ajuda a percebermos que, se crermos, estamos crendo com Pedro, que são os papas. Dito tudo isso, irmãos, termino reafirmando que muito marca minha alma ver e ouvir que em Fátima se entende que vivemos tempos dramáticos da história, e tempos dramáticos significa também tempos de perigo para a humanidade, onde ela corre um sério risco de perder a sua salvação eterna. Escutemos a Virgem Maria, que nos pede penitência, conversão e oração. Tudo isso é necessário, pois tais pedidos de Maria são pedidos contidos no Evangelho. Se é necessário isto, é porque corremos o risco de perder a salvação eterna. Perder a salvação eterna significa ser condenado eternamente. Num momento dramático também de apostasia, o demônio faz com que o mundo não acredite mais em condenação eterna e nem se fala mais nesse terrível destino que podemos ter, chamado inferno.
E ficamos até com receios de falar sobre isso para o homem secularizado, que só acredita no bem-estar. Lembro aqui, irmãos, aos que não creem ou acham que não se deve falar dessa possível realidade, achando que isso seria chantagem, provocando medo, que a Santíssima Virgem Maria em Fátima apareceu para as 3 crianças, uma de 10 anos, outra de 9 anos e Jacinta com 7 anos apenas, uma criança. E apareceu a elas e mostrou o inferno. Uma foto tirada das crianças após esta visão mostra Francisco, de 9 anos, com a testa franzida, a Lúcia, de 10, e a Jacinta, de 7 anos, espantadas. Nossa Senhora não se furtou de mostrar a realidade do inferno para 3 crianças. Será que Nossa Senhora fez algo incabível? Vivamos esse tempo dramático na fé e busquemos coisas do alto que são eternas, amando a Deus e ao próximo. E que Nossa Senhora, a Virgem Maria de Fátima, a Santíssima Mãe de Jesus, nosso Redentor, nos ajude nesses tempos dramáticos.